Ora então vamos saltar então para a primeira técnica, que é a técnica de DNS, ok? Para iniciarmos esta nossa sessão, iremos utilizar o domínio de ipaleria.pt como base de ponto de partida. No entanto, o footprinting não tem necessariamente que começar sempre por um domínio, pode começar pela informação que existir sobre a entidade em causa. Ok, então, neste caso, as técnicas de utilização ou a técnica de utilização de DNS vai focar-se sobre a utilização de ferramentas de cliente de DNS. Existem várias ferramentas, nós vamos falar em algumas. Mais uma vez, volto a referir que as ferramentas que vamos falar são apenas alguns exemplos, existem muito mais ferramentas e a melhor ferramenta é aquela com que cada um de vós sabe trabalhar. Por isso, se no futuro não quiserem trabalhar com as ferramentas que vamos usar aqui nas sessões, podem trabalhar com qualquer outra ferramenta, desde que saibam ou que se sintam mais à vontade para trabalhar. Então, partindo com o conhecimento do domínio, a primeira coisa que devemos fazer é avaliar quem é o dono do domínio e, com base nessa informação, avançar para perceber informação relacionada com esse respectivo domínio. O WYSI é uma das principais ferramentas que nós temos para descobrir essa informação sobre a informação do domínio, criação do domínio e respectivos responsáveis. Neste caso, vamos então WYSI ipaleria.pt e a informação vem em formato de texto. Têm que ter a noção de que existem 5 entidades a nível mundial que gerem toda a atribuição de domínios. No caso da Europa é a RIPE, temos ainda a PNIC, a Africanic, a ARIN, que gerem então a informação para os restantes continentes, okay? E que a informação pode não vir exatamente neste formato, pode vir em formatos ligeiramente diferentes. No entanto, a informação vem sempre a informação do domínio e quando é que expira esse respectivo domínio, a informação do responsável e do dono do domínio e quem é o responsável por administrar este mesmo domínio. Vem sempre também associado ao domínio a informação dos DNS. Neste caso, como é possível ver, o domínio ipaleria está registado e válido até 2027. Está atribuído então ao Instituto Politécnico de Leiria. Temos a morada, temos informação de endereços de correio eletrónico associados ao respectivo domínio. A forma, ou o ideal é colocarmos nesta parte dos e-mails gerais, evitar colocar e-mails que estejam atribuídos a pessoas, ok? E aqui apresentamos de uma forma correta. Temos o ipaleria.pt e o dsi.ipaleria.pt, que são dois e-mails institucionais, não dedicados a pessoas, e então há que começar a fazer esta recolha de informação. Então, vou aproveitar para ir recolhendo esta informação. No caso específico aqui, análise DNS, como já tinha falado aqui no Joplin, podemos começar a pôr as nossas tags, ok? Relativamente à análise de DNS, podemos dizer que conseguimos descobrir informação da morada e ainda encontramos 2 endereços de correio eletrónico. Então, poderemos criar as nossas tags por forma a ter esta informação dividida. É evidente que esta informação não é informação crítica e não tem que ir diretamente para o relatório, mas é informação que pode ser útil posteriormente. Por exemplo, os e-mails, no caso de termos autorização para fazer os testes de Social Engineer, poderá ser útil para enviar mails de testes.
ou eventualmente informação adicional para colocar. Mas, no entanto, nenhuma destas informações é crítica. Para além disso, também descobrimos 2 targets, okay? 2 alvos, neste caso específico temos 2 URLs, NS-IPLD e NS2, e os seus respectivos endereços IPs, que vamos também copiar. Mais uma vez, não é informação crítica, mas é informação que vai ser útil para o futuro. Ok, colocar aqui na nossa informação, no Joplink, e como vocês estão a ver, estou a pôr aqui as minhas informações devidamente tagadas, que me permite identificar toda essa informação e permite consulta posterior de uma forma rápida. No entanto, toda esta informação, apesar de não ser crítica, pode ser ocultada. É possível adquirir o pack de anonimização de informação de DNS. Por exemplo, se nós tentarmos, ou se adquirirmos o pack de anonimização, por exemplo, tenho aqui um exemplo muito simples e podemos fazer o is, por exemplo, ifconfig.io é um domínio adquirido por uma entidade que comprou o pack de anonimização, e o que vai acontecer é que, em vez de aparecer o nome do utilizador, o que vai aparecer é que toda essa informação está privada. Ok? Assim sendo, não é apresentada nenhuma destas informações e, no caso, poderá ser útil para a entidade ocultar esta informação. Ok? Depende das necessidades e depende daquilo que a instituição pretende. Por isso, eventualmente, essa hipótese pode ser colocada no relatório, ou seja, aqui a informação do relatório vocês poderiam pôr a situação, informação de DNS encontra-se pública, colocavam a evidência de que iriam conseguir obter toda esta informação e propunham como resolução do problema a aquisição do pack de anonimização. Ok? Pronto. Neste momento, esta informação pode ser considerada baixa. Porquê? Porque a maior parte desta informação é pública, nome, morada. Muitas empresas ou muitas instituições têm na própria página principal a sua morada. Muitas instituições têm estes e-mails institucionais públicos, por isso pode ser ou não, ou seja, toda esta informação poderá ser pública, e no caso de ser pública, então, tudo isto é informação de baixo risco a nível institucional. A nível dos endereços DNS, também é possível ocultá-los, ok? Utilizando mails ou servidores de DNS intermédios, ok? Utilizando, por exemplo, as soluções de reverse proxy. Existem várias empresas que prestam esses serviços e, dessa forma, em vez de a instituição estar a utilizar ou a publicar os seus endereços IPs públicos, poderá ofuscá-los utilizando então essas instituições. Para isso pode, por exemplo, utilizar a OVH, a Cloudflare, etc. Existem várias entidades que prestam esses respectivos serviços. Para isso, mais uma vez, podem colocar também como informação baixa, informação de IPs de DNS encontram-se públicos, e como método de resolução, já agora podem pôr classificação baixa, ou seja, grau de gravidade baixo, e como mecanismo de mitigação poderá adquirir o pack de reverse proxy de DNS. Ok?
Desta forma, permite à instituição ocultar os seus IPs e os seus URLs, permitindo assim manter anónimo os acessos diretos às suas instituições. Ora, como eu tinha dito, é sempre útil, sempre que temos algo para escrever no relatório, sempre útil termos então as nossas respectivas evidências, e evidentemente que o comando não deve ser explícito, ok? Ou seja, as evidências devem apenas contemplar a respectiva evidência, os comandos e as técnicas utilizadas devem ficar para nós, para que não expulsamos tudo o que nós utilizamos. Para isso, então, podemos socorrer de uma ferramenta aqui de screenshots, seja ela qual for, escolham a vossa a vossa que preferirem, podem escolher aqui uma área, por exemplo, de região, e neste caso explícito podíamos então fazer aqui o screenshot desta parte do WIS onde está a informação pública, ok? E colocaríamos então como anexo toda esta informação aqui no Joplin. Como podem ver, é fácil colocar aqui uma área que depois, uma área de screenshot que depois permite que vocês utilizem no respectivo relatório. Vamos então agora também fazer mais um screenshot para a informação dos DNS e usar a mesma técnica, screenshot, selecionar uma região e neste caso explícito esta informação aqui de que é possível utilizar estes dois servidores de DNS. Pronto, e desta forma rapidamente ficam com a informação para colocar no quadro recapitulativo e a informação para colocar no anexo que ficaria associado à respectiva descrição. Ok, continuando. Posto isto, vamos saltar para a validação que existe a nível de IPs. Conseguimos encontrar dois IPs, reparamos que os IPs fazem parte da mesma gama, neste caso uma classe C, ok? Então vamos tentar fazer a análise, utilizando na mesma a técnica do WIS, a mesma ferramenta WIS, para verificar se o dono deste IP é realmente também, neste caso, o IP Leiria, ok? Fazemos o WIS e fazemos o WIS então ao respectivo IP e vamos verificar se este IP é ou não, ou está ou não à responsabilidade da instituição IP Leiria. Neste caso específico, acabamos de ver que este IP pertence à gama da classe C completa, que está à responsabilidade do Instituto Politécnico de Leiria. Ou seja, neste momento acabamos de avaliar que existem 254 targets, ou seja, 254 endereços IPs que são disponibilizados pelo Instituto Politécnico de Leiria e que, de alguma forma, o próprio Instituto está a disponibilizar de forma pública. Ok? Então, vamos aproveitar para retirar esta informação, que é informação que não é problemática, convém ser evitado, como falámos anteriormente, convém evitar-se que esta informação seja pública, mas não é muito grave, ok? Desde que haja cuidados a ter em conta para evitar expor as ferramentas que são utilizadas. Ok, neste caso, então, temos mais uma lista, como tinha dito, de 254 endereços. Aproveitamos para ver se existe mais alguma informação. A mesma informação, a morada, a localização, nada de especial. Apanhamos aqui uma informação de telefone, então podemos pôr aqui a parte, juntamente com os e-mails, podemos pôr e-mails e contactos, ok? E neste caso específico temos aqui o número de telefone, que, mais uma vez,
poderá ser utilizado no futuro se tivermos autorização para Social Engineer, e um novo endereço de correio eletrónico. Ainda não tínhamos um novo endereço de correio eletrónico que apareceu aqui, e aos 2 anteriores vamos somar mais este, que mais uma vez, dependendo se viermos a ter ou não autorização para Social Engineer, poderemos vir a utilizar. Ora, cá está, informação para relatório, aquelas duas em que poderá ser anonimizado toda a informação que está presente no DNS e tentar evitar expor os endereços públicos utilizados pela instituição. Todo o restante até agora é informação que é informação genérica, que não é propriamente informação crítica, mas que vai ser útil para situações futuras. Ok, posto isto, o que teríamos que fazer, e neste caso, como encontramos 254 novos endereços, o que teríamos que fazer era começar a fazer resoluções de endereços IPs, tentar perceber quais são os nomes, utilizando a técnica de reverse DNS, quais são os nomes que estão associados a cada um desses IPs. Para isso utilizamos a ferramenta DIG. Okay? Mais uma vez, não é obrigatório usar o DIG, existem outras ferramentas, NSLOOKUP, o FIRS, etc. Existem outras ferramentas, eu vou usar esta. Okay? E o que vamos fazer, como queremos a resolução de reverse, vamos usar a opção "-x" e vamos pôr então os respectivos endereços IPs. Para isso iríamos começar com a classe completa, ok? Tendo em conta que o que nós vimos há pouco era que começava no 193.137.239.0, então iríamos começar no 1, o 0 é o de rede, 255 é o de broadcast, não são utilizáveis por dispositivos, então vamos utilizar os restantes. Ora, iríamos então 193.137.239.1 e depois ao ponto 2, ao ponto 3, ao ponto 4, ao ponto 5 e assim sucessivamente. A ideia é tentar perceber quais são os nomes que eventualmente poderão estar associados de forma reverse, dependendo da forma como está configurado o DNS, a cada um destes respectivos IPs. Neste caso específico, olhando para a resposta, não temos nenhum nome associado a este IP, ou um. No entanto, rapidamente nós podemos começar a dar uma vista de olhos e a tentar perceber se existe mais algum tipo de informação que seja relevante. Ok? Peço imensa desculpa, enganei-me aqui no IP, não é o 138, é o 137. Ok? Agora sim. E rapidamente ele diz que não tem nenhuma informação. Temos o DNS, que é o DNS IP-leiria, que também já tínhamos descoberto anteriormente, mas encontramos, como vocês podem verificar aqui, um novo nome, que é o dns.ipleiria.pt. Ok, vamos pôr aqui como mais um target. Temos mais o dns.ipleiria.pt. E a ideia nesta fase é ir encontrando então estes targets. Para a resposta ser mais pequena, podemos usar no DIG a opção mais short, ok? Para que a resposta seja apenas aquela que pretendemos, que é se existe ou não a tradução para o respectivo nome. Ora, o 1 já tínhamos visto que não tem nada, o 2, como nós podemos ver aqui, traduz para proxy.ipleiria.pt, ok? Um novo target, e sempre importante vocês colocarem os respectivos targets e, se tiverem a respectiva tradução já direta, dizerem para quem é que o IP vai traduzir. Ok? Ora, isto é um processo que pode demorar algum tempo, ok? E para que vocês não tenham que fazer isto manualmente, podem desenvolver um script para que este processo seja feito de forma automática e que vocês escolhem o domínio e escrevem os outputs num ficheiro de texto para não terem que fazer todo este processo manualmente. Pronto, cá está. O ponto 3
está associado ao www.stg.ipleiria.pt e iríamos fazer isto sucessivamente até termos todo o conjunto de endereços IPs mapeados para a respectiva instituição. Ok? Ora, seguidamente iríamos tentar descobrir informação adicional relativamente à plataforma utilizada pela instituição a nível web. Neste caso, nós podemos associar ou podemos aceder ao site via www.ipleiria.pt ou diretamente pelo ipleiria.pt. Então, podemos tentar fazer a tradução direta utilizando então o mesmo comando dig www.ipleiria.pt. Ou seja, vamos tentar traduzir o domínio, seja com ou sem www, para tentar perceber se traduz para o mesmo IP ou se traduz para um IP diferente. Ok? Neste caso específico, como vocês podem ver, é traduzido para o mesmo, seja o www, seja apenas o domínio, é apresentado para o mesmo grupo de classe e, como vocês podem ver, esta classe de endereços não é a mesma classe antiga. Então o que é que teríamos que fazer? Agarrar agora neste IP, voltar à classe, voltar ao processo antigo do WIS e o footprinting é isto mesmo, é uma bola de neve que muitas vezes temos que voltar atrás e voltar a fazer os comandos antigos para nova informação que vai sendo descoberta. Ora, para isto teríamos que voltar a fazer novamente agora um novo WIS para este novo endereço IP e com base nesta informação vamos poder ver que, mais uma vez, este IP está associado, neste caso específico, a duas classes Cs, um agrupamento de duas classes Cs, que se encontra a responsabilidade do Ipleiria e, neste caso, mais de 500 targets, mais novos 500 targets a adicionar à nossa lista e teríamos que voltar a fazer todo aquele novo processo de resolução de cada um destes IPs para validar nomes associados a eles. É um processo que pode, tal como eu vos disse, demorar bastante tempo. Temos aqui novamente um novo contacto, vamos confirmar se o contacto é o mesmo. É sim senhora, o novo endereço de correio eletrónico confirma-se é o mesmo. Ok, tirando isto temos a mesma informação, mas agora o que teríamos que fazer era voltar a fazer o dig-x, a opção reverse, para todos aqueles novos endereços IPs, para encontrar os nossos URLs, os nossos nomes de possíveis plataformas disponibilizadas para ou pelo Ipleiria. Ora, vamos terminar aqui este vídeo, vai continuar no vídeo seguinte.